Antes da mulher forte, existiu uma menina que tentava entender o mundo. Eu sou Mara e este é o nosso primeiro episódio desta playlist. E eu quero começar pelo começo, que vai ser na infância, e não pelo começo dos fatos, mas pelo começo das sensações e dos sentimentos. A infância é um território onde tudo acontece. Nós estamos chegando, entrando neste mundo e querendo fazer o melhor, conhecer tudo, ver, sentir segurança, saber se é possível, se estamos ali, se temos confiança ou não temos. Só que isso a gente descobre só depois. Até então, é o olhar da criança, que vai viver um bom período ali. Toda a nossa bagagem, ela é construída por esse olhar da criança. Não foi à toa que eu cheguei em feridas emocionais, estudei feridas emocionais, me dedico a isso, trabalho com isso, que nos traz a compreensão de muitas situações que nos aconteceram. Muitas vezes, nós estamos no presente, vivendo situações, quando na verdade a reclamação interna não é da mulher, é da menina. É daquela menina que teve que calar porque incomodava, a que teve que engolir choro, a que teve que crescer rápido, a que teve que ajudar em casa. Cada uma tem sua história. E a gente conta a história, às vezes sem perceber o quanto isso contribuiu para você chegar onde está, para que essa mulher forte existisse. E a minha infância tem tudo a ver com essa mulher forte. É claro que se eu for falar em mesologia, local que eu já nasci no Rio Grande do Sul, gente. É um local de mulheres fortes. Então, dentro de uma mesologia, eu já venho num estado com essas características, né? De determinação, de prioridade. Eu já vim com essa determinação. Mas é claro que tem local, família, uma série de coisas envolve aí. Eu não vou ficar contando em ordem, porque eu acho uma coisa chata. Eu acho que a gente tem que trabalhar realmente essas sensações e do que acontece. Uma das coisas que eu fui entender recentemente é o seguinte: eu fui filha única até os 4 anos de idade, até nascer meu irmão. Isso é uma coisa boa, é o irmão que eu tenho maior carinho, que eu me dou até hoje. Tenho dois irmãos, mas o mais próximo é esse do meio. Esse que nasceu ali quando eu ia completar, virar dos 4 para os 5 anos. E é claro que toda criança normalmente já sente ciúmes, porque ela perde o seu posto. Eu tinha perdido o posto de rainha, de princesa, e tinha vindo um menino, né, para ficar ali com a gente, e interagir. Meu irmão nasceu doente. Ele tinha, eu não sei explicar, até porque o meu olhar ainda é de criança e nunca se falou muito, como se fossem convulsões, desde recém-nascido. E ele alterava, ficava roxinho, né? Eles saíam correndo para o hospital, aquela coisa toda. Fato é que ele piorou. E isso aconteceu no Natal, quando eu tinha 4 anos de idade. E meus pais, é claro, né, foram para o hospital era em outra cidade, a cidade distante de ali, Passo Fundo, uns 80 quilômetros. Foram para lá e ficaram com ele. E eu fiquei com os meus avós, né, a minha avó, né, e o meu avô, que moravam na mesma casa, mas eram separados. Então a casa era dividida ao meio, separa. De um lado tinha um sofá segurando uma porta e do outro uma estante.
A minha noção é de que eu estava sozinha naquele Natal. E, invariavelmente, as lembranças mais fortes são deste Natal. De eu me perceber sozinha, de estar na sala da minha avó só, não estar com meus pais. Eu ganhei uma nave espacial, a nave espacial, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Ganhei uma nave espacial e aí eu ficava olhando para aquela nave cheia de luzinhas, mas eu me sentia só, eu me sentia uma criança abandonada. Eu nunca entendi isso naquele momento, não entendi, não. Eu fui fazendo de outra forma, meus pais retornaram, eu virei aquela menina chata, né, que fica fazendo a vítima, né, porque o maninho, blá, 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 né, mas tudo bem. Mas eu nunca me vi assim. E pouco tempo atrás, numa pesquisa mais, vamos dizer assim, trabalhada, eu vi que a marca do abandono, ela estava bem latente e tinha relação direta com esse episódio. Vamos pensar bem. Foi uma situação, eu não lembro de outras. Foi uma situação, mas eu deixei um registro grande disso. E também, assim, eu nunca gostei de Natal depois disso. Nunca gostei, sempre achei uma data triste. Logo, eu fazia correlações. Então, esta foi uma coisa que me marcou e eu sei que ela pontuou a minha vida. Uma outra coisa foi bullying. Eu não sei quem teve bullying aí na infância, mas deve saber quanto é ruim ser zoada, ser desvalorizada, ridicularizada na frente dos outros, né? Pois é. E eu sofri bullying porque eu era gordinha. Preciso dizer, como diria minha filha, obesinha, né? Então era baleia, rolha, essas coisas assim, né? E isso sempre me marcou muito. Marcou. Tem episódios que eu conto de que a pessoa me chamou assim, meu pai estava perto e eu achei que meu pai ia bater na criança. E é claro que ele não fez isso, né? Mas ele foi educadamente e disse: Olha, não é o nome dela, mas eu já achei um horror, que ele deveria ter batido na criança. Então aquilo sempre me perseguiu. E é claro, toda pessoa que tem feridas emocionais, ela adquire máscaras. E ali eu comecei a formar minhas máscaras para enfrentar o mundo. E uma delas era da Forte. Afinal, eu não ia poder ficar por baixo. Porque senão eles iam fazer isso sempre. Eu não poderia dar mais munição. Não foi agradável, foram alguns anos, né? É, e aquela coisa da obesidade, ela me acompanhou. E mesmo emagrecendo depois, assim, na adolescência, emagrecendo bem, eu me via sempre obesa, eu me via sempre grande, eu me via sempre de outra forma. E essa distorção de olhar, ela te acompanha, isso vem contigo, vem. Então, o que que me revelou? Algumas coisas assim que me revelaram a minha infância. Minha infância foi ótima, eu não tenho nada assim que reclamar. Vivi em meio de muitas árvores frutíferas, uma casa na cidade do interior, tá? Correndo, solta, brincando na rua, fazendo tudo o que uma criança não faz hoje, tá? Porque não tem mais, não consegue. Tive bastante amigos, brincadeiras, né? Sempre gostei muito. Só que efetivamente esses dois episódios, eles marcaram muito. O fato de não ter ninguém no Natal e o fato de ter tido bullying.
Essas duas coisas, elas, uma, a primeira, ela afeta o abandono, é a ferida do abandono. Essa outra é a ferida da humilhação. Essas duas, elas têm, assim, uma relação muito próxima. E uma vez somadas, elas se intensificam. E as duas têm uma tendência à dependência emocional. Não só ela, mas tem outras ali, né? Então, eu não sabia, mas eu queria agradar a todo mundo. Eu queria ser aceita, eu queria ser vista, eu queria ser acolhida. Era difícil isso. Afinal, eu vinha de uma família onde meu pai era ex-seminarista e a minha mãe era pedagoga numa escola de freiras, né, de irmãs. Então, tudo era muito certo, muito rigoroso, né? E feito isso, a vida vai aparecendo e as situações vão acontecendo. Eu vou trazer para vocês situações assim que marcam essas feridas até hoje. Eu tenho quando eu vou de roupa branca para comer alguma coisa que tem molho, eu tenho que me cuidar, porque invariavelmente vai pingar, vai acontecer alguma coisa. E seguidamente vinha aquela piada: ah, babou, não sei o quê, nananã. Isso já mulher, gente, agora. Agora, quando eu sento para fazer isso, eu já coloco babeiro. Mas isso é uma das coisas que a ferida da humilhação faz. Para lembrar que ela existe, ela te coloca em episódios que você seja ridicularizada, né? Venha brincadeira em cima de você. Eu odiava aquilo. Odiava que fizessem isso. Quando eu entendi que era a ferida da humilhação, eu disse, bom, agora parou, parou porque eu entendi. Aí muda, aí mudou. O abandono é aquela coisa de eu não quero ser esquecida, eu não quero ser excluída, eu quero permanecer. E isso sempre foi muito forte nos lugares que eu participei. Eu sempre quis ajudar, eu sempre quis estar à frente. Ah, é porque você é assim. Sim, é porque eu era assim, mas eu também queria ser aceita, né, gente? Então tem um lado bonito da história que as pessoas dizem, não, ela é assim, ela ajuda todo mundo, ela quer isso. Mas no fundo eu queria ser aceita. E nós temos que cuidar, porque às vezes a gente está em situações, quando adulta, achando que está fazendo uma coisa, e na verdade a gente está fazendo outra. Em função do vazio da menina, daquela menina lá. E isso precisa ser visto. Só que isso só vim descobrir agora, mais recente. E tem as outras feridas também, mas a gente vai ter tempo para falar delas. Então, nesse primeiro episódio, ficam essas duas feridas emocionais e é onde elas aparecem. Uma das coisas que eu desenvolvi também foi, eu gosto muito de mesa aposta, tá? Servir bem, servir a mesa, e isso vem de lá, vem dessa coisa do abandono. Porque essa mesa aposta me mostra o me acolher. Era uma forma de eu dizer, eu me acolho, eu me quero, né? Eu não estou só. E alguns colegas, alguns amigos lembraram que todos os eventos que eu era encarregada de organizar sempre eram mesas belíssimas, né? Porque eu fazia questão daquilo, era uma forma de eu dizer: eu vejo vocês, eu honro vocês, vocês estão aqui. Então, esses são episódios da minha infância que refletem na parte adulta, mas eles refletem mais ainda. Mas isso nós vamos ver aos poucos, porque senão isso aqui fica muito longo, tá? E a gente não consegue fazer tudo, tá bem? Voltamos com mais histórias e exemplos logo logo.